Jesus está perante Pilatos. Eu vou começar a ler no versículo 26. Antes o Pilatos está querendo trocar Jesus por Barrabás, mas o povo, incentivado pelos fariseus e pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes, preferiram realmente soltar Barrabás e prender a Jesus. Então estamos nesse ponto. Vendo Pilatos, 24. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Amém. Pai eterno, estamos na Tua presença e temos aqui aberta a Tua palavra. Fala-nos nessa noite, segundo o Senhor quiser. Dá-nos coração aberto para ouvirmos a Tua palavra e dirige-nos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Pilatos deu uma ordem. Pilatos mandou açoitar Jesus e, depois disso, crucificá-lo. E nós lemos aqui em Mateus que parece que os soldados quiseram se divertir um pouco. Jesus já tinha sido açoitado. O saudoso pastor Gede disse que talvez eram soldados sírios. Para o povo judeu, o açoite devia ser até, eu acho que 39. E aqueles açoites dos romanos eram de couro, com ferrinhos nas pontas, outras coisas de metais. Então, Jesus já estava quase desfalecendo. Tinha que ser muito sádico para machucar alguém já naquela situação que estava Jesus. Eu acho que Lucas, que fala que até esbofetearam a Jesus, além de zombarem de Jesus. Para mim é sempre difícil chegar nessa parte da vida de Jesus, ainda que isso me trouxe a salvação. Então, meus queridos, não podemos nem sequer imaginar o sofrimento que Jesus passou, com as torturas que suportou. E para que tudo isso? Citando as palavras de Max Lucado, suportou as angústias e as torturas e as dores, porque ele se recusou a passar a eternidade sem nós.
se recusou a passar a eternidade sem nós. Por isso, ele suportou as dores da cruz. Estávamos nós mortos. Mortos, destinados a passar a eternidade separados de Deus. E ele, Jesus, através da sua morte e ressurreição, nos deu e nos dá a vida. Ele nos trouxe para a luz da presença de Deus, que nos mostra o nosso pecado. E nos deu o Espírito Santo, que nos ilumina e nos impulsiona a fazer a boa escolha. Vamos ter muito cuidado, meus amores. Sabe que nós estamos aqui com muitas pessoas. Muitos eu conheço desde muito tempo, outros não tanto. Mas há muitos que eu desconheço. Eu não sei o que se passa no coração de vocês. A escolha e a boa escolha é muito importante. Eu converso com meu povo, que quando Deus criou Adão, Ele plantou uma semente maravilhosa em Adão. E essa semente chama-se escolha. Deus plantou em Adão a semente da escolha. Temos livre-arbítrio. Podemos escolher o que queremos, mas o que me assusta é que a escolha de onde nós vamos passar a eternidade é nossa. Jesus não obriga ninguém, mas Ele vai honrar a escolha. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Eu tinha uma tia que eu amava profundamente, essa minha tia. E eles chegaram da igreja e ela disse, sabe, eu estou meio cansada. Meu tio disse, eu vou ficar aqui na sala lendo um pouquinho e já vou para o quarto, para não te incomodar. Ele chegou no quarto, ela disse, eu não estou bem, estou precisando do meu remédio. É só atravessar, sair do quarto assim, entra no banheiro, pegou o remédio, voltou, ela já estava nos braços de Jesus. Rápido assim. E na minha família, muitos partiram, rápido assim. No meu povo, muitos partiram, rápido assim. E não sei o que aconteceu. Muito rápido, não dá para fazer uma escolha. A escolha é hoje. Hoje, se ouvirmos a voz de Deus, não endureçam o seu coração, diz a palavra. Então, tão bom se nessa noite fizessem a boa escolha, porque Jesus, meus amados, Ele vai honrar essa escolha. Se você não escolheu em tempo, você não vai poder morar com Deus. Você não vai poder estar com Deus. Você vai estar perdido, porque Deus vai honrar a escolha que fizermos aqui. Então, meus queridos, Jesus sabia. E Ele passou pela cruz. Ele escolheu a cruz para que tivéssemos a oportunidade de fazer a boa escolha. Muito bom, queridos, se todos tivessem feito essa boa escolha de estar ao lado de Jesus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E Ele também diz, se com a boca tu confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Simples, não é? O Espírito Santo está rondando por aqui, está passeando, iluminando os corações. Então, espero que cada um de nós possa fazer essa boa escolha de viver eternamente com o Senhor. Jesus fez tudo por nós.
Morreu naquela cruz, sofreu zombaria. Quantas dores Jesus sofreu, e aquela caminhada até o Calvário, meus amados. E Ele fez tudo por nós. A Bíblia diz que havia um escrito de dúvidas que era contra nós. E Jesus removeu inteiramente, encravando na cruz. E eu fico pensando, eu sou muito imaginativa assim, e eu fico imaginando a cruz, ainda a cruz está deitada, e daí está ali Jesus, e agora alguém, um soldado, pega os braços de Jesus, coloca num braço da cruz. Ali tem um papel falando de tudo aquilo que eu fiz de mal. Eu imagino um soldado segurando o braço de Jesus e não teria nem problema nenhum, não precisava segurar o braço de Jesus. Eu acho realmente que se nem tivesse, o soldado nem quisesse machucar Jesus, nem cravar ali, ele mesmo, eu acho que ia pegar aquele martelo e ele mesmo ia encravar. E assim foi encravado aquele papel que tinha todas as minhas dívidas, o escrito de dívida que era contra mim. A mãozinha de Jesus ficou em cima daquele braço da cruz, e o sangue escorreu, e o sangue lavou. Que Jesus, com aqueles cravos, Ele purificou os meus pecados, e depois o resto, tudo, o sangue precioso de Jesus me limpou. Isso está escrito em Colossenses 2,14. E mesmo em Colossenses 2,13, ele diz que Ele nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E agora, Ele nos tornou filhos de Deus. Por adoção. Hoje à tarde eu estava pensando, estudando um pouquinho, lendo o texto. E então essa adoção veio na minha cabeça. Que lindo, Jesus nos adotou. Mas por que será que Ele nos adotou? Não foi porque a gente era mais bonito que os outros, nem mais inteligente, nem mais trabalhador, nem mais rico. Não. Ele nos adotou simplesmente pela sua graça. Graça, que é melhor que a vida. Graça. E somos filhos de Deus. Ele nos adotou, Ele nos deu o seu nome. E sabe uma coisa maravilhosa que eu não sei se vocês estão sabendo? Nós vamos herdar com Jesus. Nós somos co-herdeiros com Jesus. A herança de Jesus vai ser nossa também. Ele nos adotou. Que coisa maravilhosa. Eu espero que vocês sintam isso no coração, queridos. Que bênção, que bênção. Eu sou adotada. Deus me adotou. Ele me deu o seu nome. Eu tenho Jesus. Eu tenho a certeza de que um dia eu vou ver a face de Jesus. Pensou que maravilha? A gente está junto de Jesus, vendo a face de Jesus. Pensem nisso, queridos. Se você ainda não fez a boa escolha, você pode ser adotado por Jesus. Não porque somos melhor que qualquer um, mas pela graça infinita de Jesus. E nós vamos, às vezes, aos pés da cruz. O que será que eu estou entregando para Jesus? Ele se entregou por completo. E o que será que eu estou fazendo? O que eu estou dando para Jesus? O que eu estou oferecendo para Jesus? Às vezes a gente pensa nos talentos, né? Aqui nós temos esses talentos, as pessoas que cantam tão lindo. E essa igreja canta muito bem, a igreja canta lindo mesmo. Temos as vozes femininas e as vozes graves dos homens, e isso fica um coral tão lindo. Meus queridos, Deus tem distribuído talentos, às vezes a gente nem sabe qual.
Vamos perguntar a Deus, o que tu queres que eu faça? Vamos colocar os nossos dons? Ou a nossa saúde? A nossa família? Às vezes dá um medo entregar a família, né? Nosso trabalho. Planos. Projetos. O que estamos entregando para Jesus nessa noite? Ah, meus queridos. E daí ficamos levados, às vezes, a pensar, eu estava pensando hoje, que nós somos fracos, né? Débeis, somos pequenos. E fazemos tão pouco para Jesus. Mãos tão vazias. Eu sempre penso em mãos vazias. Aquilo que está vazio pode ficar cheio, né? Você pode colocar tantas coisas dentro de um cesto cheio. Jesus pode também colocar tantas coisas nas nossas mãos. Ah, meus queridos, nós somos as mãos e os pés de Jesus. Ele precisa de nós. Eu já falei muitas vezes nessa igreja que todos nós que estamos sentados aqui nessa noite, nós somos missionários. Eu sou missionária, diz a professora, a Jandira é missionária, ela trabalha com índios, e se pensa assim, outro foi lá para a Somália, outro trabalha com muçulmanos, então eles são missionários. Quando Jesus disse, ide e pregai a toda criatura, não só os apóstolos, muita gente estava ali, e cada um deles recebeu essa ordem de Jesus, ide e pregai. Jesus precisa de você, precisa das suas mãos ajudando o outro, precisa dos seus pés andando e levando a mensagem, e como eu já falei muitas vezes, a sua casa pode ser o seu campo missionário. Quantos de nós estamos perdendo os nossos queridos, os nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, porque nós pensamos que isso é trabalho do pastor e do missionário, e esquecendo que você também é um missionário. Eu já contei essa experiência aqui, eu acho, porque eu sempre conto essa experiência de que eu estava lá na primeira IPI de Marília, e eu estava falando sobre isso, uma irmãzinha bem velhinha, bem idosa mesmo, ela veio conversar comigo e disse, irmã, eu também sou missionária, e eu sou missionária de Portão. Disse mesmo? Missionária de Portão? Ah, sim, eu levanto, tomo meu cafezinho, vou lá para o meu portão. Entrego os folhetos para quem passa e fala de Jesus, eu também sou uma missionária. E ela era bem velhinha, mas ela tinha essa consciência. Já pensaram se cada um de nós tivesse essa consciência de que é um missionário mesmo que seja de Portão? Bauru ia explodir, querido, porque olha quanta gente, vocês estão sentados aí, vocês não sabem quanta gente está aqui nessa noite, essa igreja está cheia. Mãos vazias. Posso fazer tão pouco, tão pouco. E então eu fiquei pensando num menininho que ele também tinha tão pouco. Ninguém prestava atenção nele, ele foi até esquecido pela família. E esse menininho chamava-se Davi. E vocês conhecem a história dele, até as minhas crianças conhecem, até meu povo conhece a história do Davi. Mas a história de Davi está presente comigo, porque até as minhas crianças podem contar. E aquele menininho, um dia Samuel foi mandado lá para a casa de Jessé, e Deus disse, eu vou vou escolher um rei dos filhos de Jessé, entre os filhos de Jessé. E daí passou um, passou o outro, e o Samuel pensou, nossa, que bonito esse aqui, esse eu acho que é o escolhido de Deus. E Deus já, não. Deus vê o exterior de alguém, eu vejo o coração. E agora está aquele menininho. E lembrando, meus queridos, que Israel estava sempre passando por guerras, né? Queridos, até agora, né? Eles vivem em guerra, coitado do povo.
Mas, então, nós temos versículo 1 Samuel 17. Ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e Éfes-Damim. Mas queridos, agora que eu vou gostar. Daí, porém, o Saul, que era o rei, e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Então, meus queridos, está igual Curatânia. A serra, as montanhas aqui, agora tem um vale, o rio e novamente um monte para cá. Então, é assim que estão. Está Israel de um lado, está os filisteus do outro lado. E de repente, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. O pastor Shed escreveu que era 2 metros e 92 centímetros, quase 3 metros aquele homem. E ele parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sois vós, não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Aquele Saul valente, aquele que era mais alto que todos de Israel, aquele que era forte. Eu acho que logo que ouviu a voz do gigante, eu vi um filmezinho, e agora Jonatas está do lado de Saul, e daí diz: ai, pai, tem que ser o Senhor, porque o Senhor que é forte, o Senhor que é valente. Mas nessa altura da vida, tremeu os pés daquele do rei Saul. Muito bem. Os soldados, ele apareceu durante 40 dias, 40 noites, e os soldados de Saul adormeciam e acordavam com a voz de Golias, minando-lhes toda a coragem, tirando a paz. Eu acho que nem dormiam direito, né? Quando a gente está sem paz. Meus queridos, uma pergunta que eu fiz para mim e estou fazendo para vocês. Há algum gigante aqui entre nós? Tirando a paz? Não deixando dormir? Esse gigante que eu penso, ele não vem contra nós com armas de ferro, como Saul. Ele carrega uma espada. Ele carrega uma espada. A espada da preocupação. Eu fico sempre cheia de preocupação. Eu estou há algum tempo longe do meu povo, deixei o meu povo doente, estava com malária dos 2 tipos, viva que se falciparam. O povo estava com uma virose pior do que uma gripe. Eu deixei doente. Eu perdi 2 queridos. Um era diabético e alguma coisa, a diabetes assim, ela é meio silenciosa, né? E de repente, para eles é muito difícil fazer a dieta certa. E então o meu Raimundo faleceu. E Madalena também, que estava já bem velhinha, mas ela faleceu porque estava velhinha. Eu também perdi um bebezinho, mas também tenho recebido a notícia que tem muito bebezinho para nascer também. Então, o povo está aumentando.
Mas eu estou sempre preocupada com o meu povo, sempre orando para Deus rodear a comunidade com os seus anjos, cuidando deles. Preocupação é uma coisa que eu tenho que lutar contra ela. Preocupação com a minha família, muitos já junto de Deus, mas ainda tenho muitos que precisam de Jesus. Então, queridos, ele traz aquela espada da preocupação, a espada da culpa. Eu sempre disse que eu não sou judia, mas eu carrego a síndrome da culpa. Eu nunca faço tudo o que precisa fazer. Naquele dia eu estou sempre preocupada. Tudo que acontece, a culpa é minha, porque eu não soube me explicar direito. Eu não sei se vocês carregam essa síndrome da culpa também, meus queridos. Medo, carrego medo, a espada do medo. Medo de perder o emprego. Quando eu estava no sul, meus queridos, um pastor veio conversar comigo. Estou muito preocupado. Irmã, ore comigo. Eu tenho que entregar a igreja em dezembro e ainda estou sem campo. Muita gente com medo de perder o emprego. Muita gente com medo, porque já perdeu o emprego. E não tem como ajudar a sua própria família. E às vezes essa preocupação, o que eu vou fazer com meus filhos? E a pressão das dívidas. Quanta gente dizendo que fez uma dívida e agora não pode pagar essa dívida. Porque para pagar essa dívida teve que fazer um empréstimo para pagar a dívida. E agora ele também não pode pagar o empréstimo. Eu não sei o que se passa na vida de vocês, eu não sei o que se passa na cabeça de vocês, eu não sei se vocês têm dívidas ou não têm. Eu tenho a dívida, a Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Essa dívida eu carrego comigo, meus queridos. Mas fujam das dívidas, porque a palavra de Deus nos incentiva a deixarmos bem longe. E se eu tivesse uma dívida, ficasse devendo alguma coisa, eu acho que eu não ia poder dormir não, meus queridos. Eu não sei como é que, se alguém tem dívida aqui, vai poder dormir, né? Sossegado, porque aquele gigante está ali sempre. E queridos, e o empréstimo então, né? Que não se pode pagar, que vai ter que fazer um outro empréstimo para pagar esse empréstimo. Eu sei porque há pessoas conversando comigo sobre isso. Eu não sei, vocês espero que não. E uma coisa que o gigante faz conosco, a ansiedade. Eu estou lendo um livro de Max Lucado agora, que chama-se O Fim da Ansiedade. Eu li que a ansiedade está descrita como o mal do século. Vocês sabiam? Vocês sabiam que a ansiedade é uma das doenças mais comuns no Brasil? Nosso país tem a maior taxa do mundo de pessoas com transtorno relacionados à ansiedade. As vendas de calmantes e antidepressivos são cada vez maiores. Será que alguém fica tomando calmante para dormir? Eu estava com uma reunião com a minha família há umas 3 noites atrás e escutei vários nomes de calmantes que estão tomando. Um dos meus sobrinhos, ele é maratonista, onde tem maratona de corrida, ele corre. E agora, meus queridos, vai ter em Marília uma maratona e ele sempre está correndo. E ele saiu do escritório, ele tem um escritório de contabilidade. E ele saiu, meus queridos, e estava ainda bem perto assim do escritório, quando ele começou a sentir mal, escureceu tudo, começou a suar, ele se encostou na parede e ele disse que orou: por favor, me ajude a chegar no escritório, outra vez não quero desmaiar aqui na rua. E devagarinho ele foi até chegar no escritório. E foi para casa depois, ele suava como se fosse água escorrendo, o peito tudo apertado, ele não podia respirar bem.
e foi para o hospital. E não acharam nada. Não tinha nada no pulmão, pulmão limpo. Também estava tudo descongestionado, então como ele não podia respirar, o diagnóstico foi de ansiedade e precisou comprar um remédio para ansiedade, meus queridos. Eu não sei o que se passa no coração de vocês, mas isso é uma realidade no Brasil. E dizem, eu li, que o Brasil ocupa o primeiro lugar nesses problemas com transtorno da ansiedade. Precisamos aprender a buscar o poder de Deus, a confiar, nos apoiar nele para lidar com a ansiedade e as calamidades da vida. Max Lucado diz que a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Eu gosto muito do Max Lucado. Ele fala muito comigo. E sabe, meus queridos, voltando à guerra, ninguém no exército de Saul teve coragem para aceitar o desafio de Golias. Até que chegou o 40º dia, e então chegou aquele menino. Chegou ao arraial dos judeus, um jovenzinho que nós sabemos que é Davi, que viera trazer um lanche para os seus irmãos que eram soldados. Ele ouviu a gritaria do gigante e ficou muito, muito ofendido. E ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Nós estamos no 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, ele foi levado até Saul, aquele rei, porque aquele exército, de acordo ou no pensamento de Davi, não era um exército dos judeus, era o exército de Deus. Por isso que ele estava ofendido. Ele indignou-se e ele ficou preocupado com a reputação de Deus. E ele foi levado à presença de Saul. E Davi falou para aquele rei valente, forte, grande. Ele falou: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O seu servo irá, pelejará contra o filisteu. Saul tentou argumentar com Davi, mas estava tão desesperado, que falou que, porque Davi, ele disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho, isso é no 34, eu saí após ele, eu feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, eu feri e eu matei. Como eu disse, Saul ainda tentou argumentar com Davi, mas ele estava desesperado, tão desesperado, que ele não proibiu o menino de ir lutar com aquele gigante. Um menino, adolescente era Davi. Eu penso nele assim, bonitinho, né? Magricela, eu tenho vários sobrinhos netos assim, adolescente, tudo pernalhudo, né? Eles dizem: ô tia, eu estou muito pernalhudo, eu acho que eu vou crescer muito. Então, queridos, disse Saul: vai-te, e o Senhor seja contigo. E ele foi para onde? Davi, no versículo 40, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então Davi foi ao ribeiro
Escolheu quantas pedras? 5, lisas, para sua funda. E as minhas crianças agora andam também com os negócios assim, e pedrinha balançando, todo mundo meio preocupado, e eles chamam de baladeira. Eu digo, não pode essa baladeira vir para o lado do meu quintal. O meu quintal, ele é a área de preservação ambiental. Então, não pode ter flecha, não pode ter zarabatana e não pode ter baladeira para cá, não. Porque, coitados dos passarinhos, né? Com aquela pedra. Muito bem. Queridos, Davi foi ao ribeiro, pedras lisas, para lutar com um gigante. Parece nada, não é mesmo? Como às vezes a gente pensa de nós mesmos. Não somos nada, né? Sou tão pequena, né? As pessoas dizem, mas muita gente falava, quando eu fazia meus cursos, e eu, no pensamento, eu não estava com equana, não estava com caiuá, eu estava com o macu, que era ainda mais primitivo, e eles diziam, você não dá conta, você é muito fraquinha, você não pode trabalhar. E um dos meus gestores, ele disse, Jandira, lembra-te disso aqui, tu só és pequena, só pequena, não te preocupe, e vai fazer o teu trabalho. Então, queridos, parecia tão pouco aquilo. 5 pedrinhas? O que vai fazer com a pedra? E um gigante com aquelas armas tudo de ferro, de não sei o quê. Então, eu fico pensando que qualquer coisa nas mãos de Deus vale muito e dá certo. Qualquer coisa nas mãos de Deus vale muito e dá certo, dá certo. Deu para mim, imagine para vocês. Não fiquem preocupados que vocês têm muita ou têm pouquinha coisa para oferecer para Deus. Deus é fiel e te ama, e Ele vai dar aquilo que você precisa. Enquanto Golias zombava, Davi correu em sua direção, e os israelitas venceram aquela guerra. Venceram por quê? Porque um jovenzinho que não tinha nada de guerreiro, parecendo tão insignificante até para a sua própria família, porque quando Samuel ficou surpreso, porque Deus não mostrou nenhum rei ali, e disse, acabaram os teus filhos? Nós temos ainda um caçula, que ele está lá tomando conta das ovelhas. Manda buscar, porque a gente não vai sentar para comer enquanto ele não chegar até nós. E Deus falou para Samuel, unge, ele vai ser o rei de Israel, porque ele não olha para o exterior nosso, ele olha para dentro do nosso coração, ele sabe que nós somos sinceros. Venceram por quê? Porque ele confiou no poder de Deus. Tendo por arma a sua fé e uma pedrinha lisa. Mas ele escolheu 5, mas ele pegou aquela uma. Eu escutei uma mensagem, eu acho que foi do pastor Silas Barbosa, eu creio, que ele disse que ele imaginava o Saul rindo, feliz, e ergueu a cabeça, e aquele capacete de bronze que ele tinha, saiu do lugar e a testa ficou de fora, e que Davi pensava assim, mas eu não vou errar de jeito nenhum. E bastou uma pedrinha, e sua fé, e Israel venceu aquela guerra. Tão pouco, quase nada, mas para Deus foi suficiente. Ele foi prudente, ele escolheu 5, mas só precisou de uma. Swindoll, que eu também gosto, escrevendo sobre a vida de Davi, deu o nome para aquelas 5 pedrinhas. Eu não sei se já falei com vocês, se eu falei, nós vamos recordar, porque essas 5 pedrinhas me acompanham. E ele deu nome para cada uma delas, e eram 5. E a primeira pedrinha, ele deu o nome de a pedra do passado. A pedra do passado.
enquanto todo Israel, o exército de Israel, tremia de medo, Davi se lembrava. Ah, queridos, não foquemos, vamos ver aqui. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos dos filisteus. Davi se lembrava das vitórias que tinha recebido. Não foquemos no que poderíamos ter feito, queridos, ou poderíamos ter dito. Repensemos nas vitórias que Deus já nos deu. Eu sei que Deus já deu vitórias para vocês. Vocês poderiam contar algumas coisas que vocês receberam. Eu poderia contar muito. Marques Lucado uma vez escreveu: escreva as suas preocupações na areia, as suas vitórias na pedra. Quando a síndrome da culpa que me acompanha, quando a síndrome da culpa me ataca, eu lembro de Jeremias. O povo não ouviu as palavras de Jeremias. Agora Jerusalém estava arrasada, o templo no chão, os muros arrebentados, crianças, pessoas sofrendo, e Israel levado cativo para a Babilônia. Agora ele chorava. Chorava, mas ele lembrava. Ele dizia: Deus, eu quero trazer à lembrança o que me dá esperança. Eu quero trazer à lembrança o que me dá esperança. É isso que eu faço, meus queridos. Eu carrego essa síndrome. De vez em quando, esse gigante que veio para nos destruir, tirar nossa paz, vem sussurrar no meu ouvido: vai-te, vai-te. E eu quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. E então isso nos leva à segunda pedra. E a segunda pedra, que era a pedra da oração. Para passar de um monte para o outro, era preciso atravessar o vale. Antes de subir para a luta, Davi desceu o vale para se preparar. Ali que a oração gerou os sucessos na vida longa de Davi. Quando Davi mergulhava na mente de Deus, ele vencia. Quando não, ele caía. Escolhamos a pedra da oração, meus queridos. Não negligenciemos os nossos momentos de a sós com Deus. A vida é muito atribulada, né? A gente já levanta em cima da hora, toma só um cafezinho, sai correndo e trabalha muito. E quando chega em casa está cansado, faz um lanchinho, vê uma coisa, vai dormir. E o a sós com Deus foi não sei para onde, né? Não negligenciamos, meus amados, porque é isso que nos vai dar força para nós vencermos os nossos gigantes. Então, meus queridos, vamos para a terceira pedra, que Swindoll chama de a pedra da prioridade. Isso é importante nas nossas vidas, sabermos escolher as prioridades. A nossa prioridade maior sempre deve ser a reputação de Deus. Era isso que Davi estava preocupado, porque aquele gigante estava afrontando Deus. E ele prezava pela reputação de Deus. Devemos viver, meus queridos, de modo digno do Evangelho. Davi lutou para que toda a terra soubesse que havia um Deus em Israel. Vivamos a vida cristã com dignidade, meus queridos, para que o nome de Deus seja louvado e não blasfemado por nossa causa. E então isso me leva à pedra da paixão. Nós temos a pedra do passado, nós temos a pedra da oração e agora temos a pedra da prioridade, que me leva à pedra da paixão. Ah, eu gosto dessa palavra.
O exército de Israel tremia de medo. Do outro lado, os filisteus zombavam. Davi, em sua paixão pelo nome de Deus, correu para enfrentar aquele que afrontava o seu Deus. Que a cada dia mais nos apaixonemos por Jesus e desejemos estar na sua presença. Deve ser a nossa prioridade. Corramos ao encontro dos gigantes que querem destruir a nossa paz e muitas vezes esfriar a nossa comunhão com Deus. Confiemos que receberemos força e sabedoria para vencermos o que nos impede de vivermos uma vida cristã vitoriosa, que cada um saia hoje daqui, cada um de nós assim, na esperança de viver uma vida cristã vitoriosa, e assim nós vamos alcançar outros para o Senhor Jesus. E chegamos à quinta pedra, que é a pedra da persistência. Não desista nunca. Nunca desista. Talvez uma única oração seja suficiente, talvez não. Talvez eu e você sejamos derrotados alguma vez. Mas Deus é poderoso para nos levantar, pondo-nos em pé novamente. Ah, meus queridos, coloquemos o que nos perturba aos pés da cruz. Pode ser que você se sinta pequeno, pode ser. Vazio, inútil até, mas usemos o que temos na obra de Deus. Talvez nos sintamos tão pequenos, tão frágeis, até tão indignos ao perceber o tamanho do trabalho que temos pela frente, o tamanho da seara, como explicou Jesus. Eu tenho certeza que Deus se agrada das nossas mãos vazias. Vamos tirar tudo, vamos levar os pés da cruz. A mão vazia. Deus vai nos dar poder, Deus vai nos dar orientação, Deus vai nos guiar, meus queridos. E Deus sabe o que tem para vocês. Entreguem-se na mão de Deus e Deus vai ajudar vocês a seguirem. Ah, meus queridos. Mãos vazias são suficientes para Deus. O que é necessário para tirar o povo escravizado do Egito? O que é necessário? Um cestinho e um bebê. Só isso. Um cestinho e um bebê. Quem que estava dentro do cestinho? Quem era o bebê? Moisés. Bastou aquele cestinho. Oh, meus queridos, a gente podia ir pensando aqui, né? Fazer um concurso assim, para ver quantos lembravam a coisinha que foi tão pequenininha. E nos dá tanta alegria. Deus pode encher as nossas mãos para estarmos prontos para a batalha. Vamos falar com fé. A batalha é tua, Senhor. Tua é a guerra. E, vamos repetir comigo, vamos lá, olha. Vamos falar com fé. A batalha é tua. Muito bem. Tua é a guerra. Apoio-me em ti. E isto eu te entrego todas as minhas armas, todas as minhas habilidades, e coloco em ti toda a minha confiança. Em nome de Jesus. Amém.